Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas breves reflexões. E hoje, como sempre, nós estudando o livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Hoje nós temos aqui a lição de número 20, e essa lição tem por título O Ponto Certo. E, como sempre, a gente faz aquela leitura de onde o Emmanuel buscou para fazer também as suas reflexões, as quais nós vamos acompanhar aqui, trazendo um pouquinho mais para o nosso entendimento, da nossa forma, às vezes, mais simples de pensar. Mas o Emmanuel buscou, então, em Pedro 1, no capítulo 4, no versículo 19. Está escrito assim: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. Muito interessante essa parte aqui que a gente leu aqui agora, que foi escrita, ou ditada por Pedro e anotada por alguém. A gente vai buscar mais um pouquinho aqui na Bíblia, Esse aqui é o versículo 19. Nós vamos pegar aqui do 18, porque eu também achei muito interessante um pedacinho que está escrito aqui no versículo 18. O versículo 18, isso está lá em Pedro 1, no capítulo 4, no versículo 19. Eu vou ler aqui, então, um trechinho aqui que está também, o versículo 18. Está assim: se é com dificuldade que o justo se salva, que se dirá do ímpio e do pecador? Portanto, também, os que sofrem resignados com a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador, que é fiel, sem deixar de praticar o bem. E muito interessante, muito bom para a gente poder estudar e analisar, inclusive até utilizando aqui o trecho do Emmanuel, a lição número 20 do livro, Ponto Certo, onde Emmanuel vem falar para nós que é comum, sim, todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra, ainda pelas nossas imperfeições espirituais, nós também, todos nós, vamos passar, mais cedo, mais tarde, vamos também passar pelas nossas dores, pelo nosso sofrimento, pelas nossas dificuldades. Porque a gente já sabe que essas dificuldades, essas dores, elas são, de uma certa forma, necessárias para nós, para o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento espiritual. Mas o Emmanuel coloca uma coisa muito interessante para nós, que ele diz o seguinte: quando a dor chega, quando a dificuldade chega, quando o problema chega, é muito comum todos nós, entrarmos num certo desespero. Claro, isso é comum, é normal, porque ninguém quer sofrer. E com esse sofrimento, com essa dor, com esse desespero, muitas vezes nós buscamos, querendo ou não, a providência divina. Isso é muito comum. Quando nós buscamos recursos na terra, buscamos recursos nas coisas que a terra nos oferece, e a gente percebe que a gente não está encontrando, estamos com muita dificuldade para encontrar aquilo que possa aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento, nós nos recorremos a Deus. E é muito interessante nós pensarmos que todo mundo aqui já ouviu, ou alguém já falou para alguém, e falou assim: vamos colocar isso nas mãos de Deus. É muito interessante essa frase, colocar na mão de Deus. É o que Pedro fala aqui, encomendar as nossas almas ao fiel Criador. Nós estamos encomendando a nossa alma a Deus, ou seja, nós estamos colocando nas mãos de Deus para que Ele nos ajude, a resolver, a solucionar ou a minimizar ou nos consolar na nossa dor e no nosso sofrimento. Isso é muito comum. Não, vamos colocar isso nas mãos de Deus. Pois bem, muitos de nós podemos encontrar sim essa fé, essa segurança
através de livros de leitura, de palestras, de passes, onde a gente ouve talvez algum vídeo, e a gente vai aprendendo, é claro. Todas essas informações que nós vamos adquirindo são como aprendizado para nós. Mas, da mesma forma também, nós também, muitas vezes, nos poluímos muito, com muitas informações erradas, com muitas coisas que trazem para nós, talvez, um desvirtuamento das coisas de Deus na nossa vida, e ainda não conseguimos conquistar essa fé, que na hora da dor, na hora do nosso sofrimento, quando bate em nós, é difícil a gente se segurar e nos mantermos equilibrados e com fé. Então a gente já falou para muitas pessoas e a gente também, né, já ouviu de muitas pessoas dizendo para nós: coloque isso na mão de Deus, vamos confiar. Mas nem sempre é tão fácil assim a gente confiar. Mas analisando bem essas nossas breves reflexões, vamos pensar o que é encomendar ou colocar nas mãos de Deus a nossa dor e o nosso sofrimento. Porque, por mais que a gente tenta colocar, a gente ainda não consegue encontrar o equilíbrio em nós quando a dificuldade chega, quando o problema chega. Então, o Emmanuel coloca para nós que existe sim uma forma de nós conquistarmos essa fé e de estarmos nas mãos de Deus, de nos colocarmos nas mãos de Deus, e que só existe uma forma disso. Veja bem, o Emmanuel coloca para nós o seguinte, que o ponto certo para que nós fiquemos ou nos mantenhamos nas mãos de Deus é quando nós praticamos o bem. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a nos empenhar, a nos esforçar, a praticar o bem na nossa vida, auxiliando o nosso próximo, beneficiando o nosso próximo na dor, socorrendo nas dores dos outros, no sofrimento dos outros, nos problemas dos outros, automaticamente nós estamos colocando ou encomendando a nossa alma para Deus. Porque se a gente for pensar, né, eu estou com um problema, estou com uma dor, então eu vou colocar nas mãos de Deus e Deus vai resolver para mim, seria muito simples, muito fácil, né? Eu coloco nas mãos de Deus e Deus resolve as coisas para mim e pronto. Mas eu pergunto, né, nós perguntamos, eu vou merecer ou eu mereço que Deus faça isso por mim? Eu pergunto, o que é que eu estou fazendo para merecer me colocar ou encomendar a minha alma, a meu espírito, a minha dor, o meu sofrimento a Deus, esse Pai bondoso, misericordioso? Porque não adianta nada nós não trabalharmos do bem, nós não beneficiarmos ninguém, nós não ajudarmos a ninguém e ao mesmo tempo querer que Deus dê para nós aquilo que nós estamos pedindo para Ele. É muito fácil. Agora, o que o Emmanuel coloca para nós é o seguinte: o ponto certo é aquele ponto onde nós nos colocamos de forma equilibrada, com a consciência tranquila, com fé, com segurança, o nosso problema, a nossa dificuldade nas mãos de Deus, porque nós temos a certeza também que da nossa parte nós cumprimos, nós trabalhamos, nós fizemos algo para merecer de Deus estar nas suas mãos. Ou seja, o que vai fazer o ponto certo e o que vai fazer com que nós estejamos nas mãos de Deus, para que nós estejamos tranquilos e equilibrados diante da dificuldade, do problema que cedo ou tarde vai chegar na nossa vida, é o trabalho no bem. É quando nós estamos auxiliando, é quando nós estamos servindo, é quando nós estamos colocando em prática, com boa vontade, o nosso tempo em benefício da dor e do sofrimento do outro. Então, quando nós nos colocamos à disposição, com boa vontade, para servir ao nosso próximo, ajudar, socorrer, dentro das nossas condições, aquele que estiver perto de nós, ou quem quer que seja, conhecendo ou não, nós fazemos de tudo para que diminua a dor e o sofrimento dele, nesse momento é o ponto certo. Nós já podemos ter certeza que nós estamos nas mãos de Deus. Nós vamos ter certeza, estamos equilibrados, de que eu posso falar, coloco os meus problemas, coloco as minhas dores, coloco as minhas dificuldades, coloco os meus sofrimentos nas mãos de Deus. Porque eu tenho trabalhado, eu tenho feito algo de bom para os outros. E isso vai trazer para mim o equilíbrio e a certeza de que também, nesses momentos, eu estarei nas mãos de Deus. Esse é o ponto certo que Emmanuel vem falar para nós. Trabalhemos no bem, ajudemos, auxiliemos e automaticamente
esse trabalho no bem trará para nós o equilíbrio e a confiança de estarmos nas mãos de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos ilumina e nos dê força, para que nós possamos, a cada dia que passa, compreender cada vez mais esses ensinos que são trazidos a nós e vamos abrindo aqui dentro de nós, né, os cadeados das nossas incompreensões. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre.